Então, a carta de número 7, eu peço que vocês, então, acompanhem essa análise através do livro e também do baralho. Peguem, por favor, a carta de número 7, que é justamente a carta da cobra ou serpente, certo? Então, vamos lá. As palavras-chave da carta da cobra, elas são justamente alerta e energias externas contrárias, né? Então, quando a gente falar sobre a carta da cobra, a gente vai falar justamente numa carta de alerta ou uma carta que vai, onde a gente vai perceber que existem energias externas que não estão fechando muito bem, né, nesse momento, tá? O que significa isso? Significa que numa análise mais objetiva, é um momento de ter cuidado, é um momento de estar alerta, tá? Indica um aviso de que se você não mudar o rumo da situação, as coisas tenderão a piorar. Pode indicar também uma energia contrária ou até mesmo uma traição. Só que depois a gente vai ver um pouquinho melhor essa questão de traição, né? E por que a carta da cobra tem essa carga forte, né? De carta de traição e tal. A gente vai observar um pouquinho quando a gente falar das considerações dessa carta, certo? Com relação a uma análise mais holística da carta da cobra, ela pode indicar que você está muito, ou que a pessoa, que o consulente ou consulente que procura, né, que nos procura, pode estar muito suscetível a energias externas, né? Elas podem estar presentes de forma energética, né? Como bem diz o nome, e elas podem estar se manifestando já fisicamente, né? Até com relação a prejudicando, né, o consulente ou a consulente em questões relacionadas a alguma área da sua vida, seja saúde ou amor, enfim, tá? É um momento, então, para se proteger energeticamente falando, certo? Se a gente for meditar sobre os naipes e o número dessa carta, a gente vai entender que essa carta é a carta de número 7, como a gente falou antes, o 7 é um número extremamente cabalístico, um número muito ligado à espiritualidade, né? Aqui o conselho é aumente sua vibração, né? Ou que você diga para o seu consulente ou para a sua consulente que busque aumentar a sua vibração e se proteger espiritualmente, energeticamente falando. Vocês vão notar que essa carta também tem a presença de uma figura simbólica, que no caso aí é a Rainha de Paus. A Rainha de Paus pode vir a remeter a uma mulher que tem a energia do naipe de Paus, ou seja, uma mulher trabalhadora, uma mulher independente, uma mulher empreendedora, né, energética, uma mulher que vai em busca do que acredita, do que quer, uma mulher determinada, inteligente, às vezes ciumenta, enfim, mas é uma mulher que tem muita energia de ser uma mulher guerreira, batalhadora, enfim, ela busca as coisas, ela não fica parada que as coisas, esperando que as coisas cheguem até ela, certo? Com relação aos aspectos negativos, essa carta, ela em si já fala da necessidade de estar alerta e de não agir de forma intempestiva, né? Pode até indicar um ataque espiritual, né? Um ataque energético. Com relação às considerações desta carta, eu peço que vocês acompanhem o texto, né, que a gente vai falar agora, que é o seguinte: a carta de número 7, ela tem forte conteúdo espiritual, embora quase sempre voltado a uma visão mais negativa, né? Então, é uma carta muito forte, dotada de uma energia intensa, pode simbolizar a mulher livre, independente e dona de si. Só que como nós vivemos numa sociedade patriarcal que ao longo dos séculos condenou as mulheres que buscavam justamente a sua independência, a sua liberdade, essa carta ela já nasceu impregnada de uma conotação bem pejorativa, bem condenatória, né? Ela é uma carta que remete à traição do parceiro. Não esqueçam que a gente está falando de um baralho que foi, um baralho que foi criado no século XIX, ou seja,
Tinha toda aquela questão da traição motivada pela ação de uma outra mulher ou pela influência de uma mulher de hábitos promíscuos, enfim, como se uma traição fosse somente culpa da mulher, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Então, existe muito a questão ainda da culpa estar direcionada única e exclusivamente à mulher, né? Então, a carta da cobra, se vocês forem ver, analisar os baralhos mais antigos que vêm com aqueles manuais pequenininhos, né? Vocês podem notar assim que a primeira coisa que vai estar escrito ali com relação à carta da cobra é a traição, né? Você foi traído ou existe traição para se há, né, traição, é porque alguma coisa já não andava bem, né, numa relação. Então, essa carta, ela já por si só, ela já fala de energias externas, né, que já estão começando a tomar conta da vida da pessoa, energias externas contrárias, negativas, distoantes, enfim. Por quê? Porque ela está deixando se absorver, né? Por isso, ela já existe uma tensão muito grande, né? Que essa carta nos alerta, né? A carta da cobra, ela nos alerta justamente para uma tensão muito grande, alguma coisa não está certa, definitivamente, certo? Então, assim, eu sugiro que vocês permitam-se estar livres para fazer uma leitura da carta da cobra, porque esta carta é, sem dúvida, uma das cartas mais intuitivas do baralho cigano, do baralho Lenormand, certo? Ela pode vir a ter uma conotação negativa, ela pode estar falando, sim, de traições, tá? Mas o que vocês têm que ter em mente é que ela está alertando, ela é uma carta de alerta, ela está alertando para o fato de que a situação não está boa, existe algo que não está certo e alguma providência deve ser tomada no sentido de equilibrar essa situação, né? Porque energias externas já estão energias externas de baixa vibração, energias externas distoantes já estão vindo a tomar conta de uma situação que já está caótica, certo? Então, assim, primeiro a pessoa, ela deixa as coisas ficarem num ponto num ponto de caos, né? Num ponto de desequilíbrio tão grande a ponto de ser influenciada externamente por outras energias. Então, é uma carta, assim, que traz essa mensagem de alerta, é uma carta muito importante, né, do baralho, e só que, assim, eu sugiro que vocês se permitam estar mais abertos a essa leitura, não se deixem levar meramente pela questão da traição em si, né? Deixem que a leitura seja mais abrangente nesse sentido, né? Permitam-se perceber que tipo de energias podem estar prejudicando o consulente ou a consulente de vocês. Então, assim, essa é uma carta que permite uma leitura bastante abrangente, ok?